O tema de hoje é peregrinos em uma terra hostil. Peregrinos em uma terra hostil. E nós vamos estar trabalhando sobre esse tema de identidade. Vocês já perceberam que conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai adquirindo um monte de manias? E quanto mais velho, mais mania tem? Né, seu João, você tem bastante mania, seu João? Pouquinho? Tem bastante mania, Marcelo? Pouquinho só? Vocês já perceberam isso? Que a gente vai ficando mais velho, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai criando um monte de mania, né? É mais ou menos isso, né? E aí, quando a gente por exemplo, quando a gente é mais jovem e a gente vai viajar, a gente viaja, a gente fica em qualquer lugar, não se preocupa muito o dia que vai voltar, tudo é festa, na verdade. Mas quando a gente fica um pouco mais velho, aí passa uma semana, passa 2 semanas, o que vai acontecendo? A gente já está doido para voltar para casa, a gente quer o nosso travesseiro, a gente quer a nossa cama, a gente quer a nossa casa, o nosso sofá, o nosso banheiro, né? A gente já fica doido para poder voltar, porque a gente quer voltar para a nossa rotina, para as coisas que a gente entende, né? Agora, por que isso? Vocês já pararam para se perguntar por que que isso daí nos incomoda tanto? Por que que nos incomoda tanto estarmos em um local onde a gente não pode ser quem nós somos? Nós estamos tendo aí uma crise de identidade. Isso nos incomoda tanto porque, na verdade, a gente está num local onde a gente não pode ser quem nós verdadeiramente somos. Quando nós somos mais jovens, a nossa identidade, a forma como a gente se enxerga, ela é um pouco mais plástica, ela é um pouco mais maleável. A nossa identidade ainda não está muito bem formada. Então a gente acaba se adaptando a qualquer situação, a qualquer momento, e tudo bem. Agora, conforme a gente vai envelhecendo, conforme a gente vai amadurecendo, né, nós vamos tendo uma percepção um pouco mais nítida de quem nós somos. A gente vai entendendo aquilo que nos agrada, aquilo que não nos agrada. Eu não estou querendo dizer que estamos nos tornando pessoas perfeitas, não é isso. Mas eu estou querendo dizer que a gente consegue ter uma visão um pouco mais nítida de quem nós somos. A nossa identidade enquanto pessoa fica um pouco mais nítida. Então, quando nós estamos num lugar, num ambiente onde nós não podemos exercer essa identidade, isso nos incomoda. A gente fica incomodado, a gente quer logo voltar para casa, porque lá em casa, por exemplo, eu posso deitar no sofá e colocar o pé em cima do sofá, né? Lá tem a toalha que eu gosto, né? Não é aquela toalha, às vezes, que está ali no banheiro. Lá tem o tapetinho. E às vezes você está num lugar que não tem um tapetinho no banheiro e você gosta do tapetinho do banheiro. Veio na minha cabeça agora. E aí você acaba não se incomodando um pouco com aquela situação. E é por isso que nós temos essa crise, esse incômodo, né? De não podermos exercer a nossa identidade. Pedro, nesse capítulo, vai exatamente tratar sobre isso. Ele vai falar sobre a nossa identidade cristã em um mundo onde esses valores, onde essa identidade cristã é hostil. E ele está falando exatamente para pessoas crentes que estão espalhados por todo o mundo ali. Né? O mundo da forma que eles entendem, né? Porque imagina, nós estamos falando há cerca de 2000 anos atrás, né? naquela visão de mundo que eles tinham. Então ali ele está escrevendo essa carta, mas ele está endereçando essa carta para aquelas pessoas que estão espalhadas. Então essas pessoas estão em locais, em ambientes, em países que elas não podem exercer a sua identidade cristã da maneira que elas gostariam. Imagina hoje você sair daqui de Campo Novo do Parecis e ter que morar no Irã, no Afeganistão. Imagina como seria difícil. Você não poderia exercer a sua identidade cristã nesse local. Você não poderia exercer a sua fé nesse local. Você não poderia exercer quem você é, os seus pensamentos, a sua cultura nesse local. E isso
é bastante incômodo. E isso é uma briga interna. É uma crise de identidade. Choca muito. Né? Então é exatamente isso que Pedro está fazendo. Ele está escrevendo essa carta porque ele sabe que esses cristãos que estão nesses locais estão passando por essa crise, por esse incômodo. E ele escreve essa carta falando: olha, vocês estão tendo esse incômodo, mas é porque está sendo criado em você uma nova identidade. Vocês não pertencem mais a este mundo. Então, por isso, não estranhem se vocês estão se incomodando com este mundo. A razão desse desconforto é porque vocês receberam uma nova identidade, e essa nova identidade ela não se encaixa mais aqui. Por isso, quando nós olhamos para o mundo, nós olhamos para as coisas que nós vemos na televisão, as coisas que nós vemos na nossa vizinhança, aquilo lá às vezes nos choca, nos incomoda. Você está num local e você vê algumas situações acontecendo que não vai de encontro com aquilo que você pensa, não vai de encontro com a sua identidade em Cristo. E isso incomoda. Pedro, ele vai então nos apresentar 3 ilustrações que representam a identidade cristã, que representam essa nova identidade de quem nós somos em Cristo. E para isso ele vai usar essas ilustrações, ele vai usar 3 ilustrações nesse capítulo número 2. Ele vai dizer o seguinte: olha, nós somos pedras vivas, edificadas sobre Cristo, é a primeira ilustração que ele vai dizer. Depois ele vai dizer que nós somos sacerdotes santos, com um chamado espiritual. E por último ele vai dizer que nós somos peregrinos em uma terra hostil, com uma missão clara. Então ele vai dizer essas 3 ilustrações: pedras vivas, sacerdotes santos e peregrinos numa terra hostil. E nós vamos entender cada uma dessas ilustrações para que a gente possa ter uma percepção mais nítida da nossa identidade cristã. Para isso eu gostaria que nós abríssemos lá em 1 Pedro, primeiro carta de Pedro, no capítulo 2, eu vou ler do verso 4 ao 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do 4 ao 8. Abriram aí? Tá? Se você não tiver com sua Bíblia, não tiver com seu aplicativo aí, pode estar acompanhando a leitura aqui nos telões. Amém? À medida que se aproxima dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Amém? Senhor, quero lhe render graças por hoje, Pai. Que a tua palavra, Senhor, possa de alguma maneira, Senhor, ir de encontro com as necessidades dos meus irmãos. Que o Senhor possa estar trabalhando em nós a nossa identidade cristã, Pai. Que as palavras que aqui forem ditas, Pai amado, possam, Senhor, de alguma maneira, fazer, Pai amado, morada no coração de cada um e gerar frutos para o teu reino, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nos supre, Senhor Jesus. Nos dê a água viva, Senhor Jesus. Derrama do seu Santo Espírito sobre nós, falando com cada um. Assim nós pedimos em nome de todo, o nome que está acima de todo nome, Senhor, Jesus Cristo. Amém. Primeira ilustração que Pedro vai falar,
ele vai dizer que nós somos pedras vivas, edificadas sobre Cristo. E por que que Pedro utiliza essa ilustração, essa figura de linguagem? Aí eu vou pedir uma licença poética. Não está escrito na Bíblia, né? Eu vou pedir uma licença poética. Na minha cabeça, eu acho que Pedro estava lembrando do dia que o Senhor Jesus disse: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Né? Eu vou pedir uma licença poética para dizer que talvez ele tenha pensado nisso daí, para poder chegar nessa ilustração. Porque ele está dizendo o seguinte, ele começa a dizer que a igreja é uma casa espiritual em construção. Ele fala, olha, a igreja, aquela que nós estamos edificando aqui, aquelas que nós estamos fazendo, ela é uma casa espiritual. Ela é algo espiritual, nós não conseguimos ver. E ele vai dizer que o ponto de partida dessa construção, a pedra angular, é Cristo. A pedra angular é Cristo. Mas o que seria essa pedra angular? Quem aqui já passou por construção? Já passou por uma construção assim e tem boas memórias afetivas gostosas? Amém. Já passaram por construção? Por reforma, né? Então, aqueles que já passaram por construção, você tem passado por alguma coisa assim, Fernanda? Não? Então, aqueles que já passaram por uma construção, possivelmente já passaram por, tiveram a nítida sensação assim de se ficar fora do esquadro, quanto que isso pode causar problema. Imagina você ir lá construir um cômodo, construir a sua casa e a sua casa fica fora de esquadro. Ao invés de fazer assim, tem uma parede aqui, e fazer um ângulo de 90 graus, o pedreiro ele vai ter a sua liberdade também poética, ele vai colocar o grau que ele queira, né? Então ele coloca ali um 80 graus, né? Ele coloca um 95, abre um pouquinho mais, né? Ou deixa um pouco mais fechado. Isso daí vai gerar problemas, não vai? Para casa? Ah, mas é só um ângulo. E na hora que vai assentar o piso? Complica, não complica? Como é que o piso vai se adaptar àquela casa ali que ficou fora de esquadro? E na hora de colocar os móveis, então, hein? Você tem que colocar os móveis numa parede que ficou totalmente fora de esquadro. Como é que você vai fazer? O marceneiro vai fazer o móvel dele no esquadro. Vai chegar lá, vai ficar aquele dente, aquela abertura lá. Ele vai ter que de alguma maneira, ele vai ter que colocar ali, nós vamos ter que colocar uma madeirinha aqui para poder tapar. Mas vai ficar bom. E assim vai. Então, tudo que você vai fazer vai gerando problema, porque a casa ficou fora de esquadro. Ela deveria fazer 90 graus, ela não está fazendo. Sabe qual que é o principal problema que dá numa casa quando você faz ela fora de esquadro? O telhado. Na hora que vai fazer a cobertura, a última etapa da casa, lá na hora que você vai cobrir, gera um grande problema. Um grande problema. Então, você que já passou por construção, você sabe, né, o quanto que isso é importante, que a casa fique no esquadro, para que a gente possa ter ali uma construção bem feita. Agora, você imagina na época de Jesus. Como que as casas eram feitas na época de Jesus? Eram com tijolo? Pedra bruta. Pedra bruta. Era pedra. Mas como que fazia? Bom, eu precisava fazer o esquadro. Então eu iria pegar uma pedra que que os construtores naquela época chamavam de pedra de esquina, que é aquela pedra que vai dar o ângulo. Então imagina, ia lá, descarregava aquele monte de pedra que iria ser a futura casa, estava ali. E ele vai olhando pedra por pedra e vai falando, essa daqui não está boa, essa daqui não está boa. Até que ele acha uma pedra perfeita, que é a pedra que ele vai falar, não, essa pedra aqui é a pedra angular. Essa pedra aqui está perfeitinho o ângulo dela. E essa pedra, então, ele vai aceitar essa pedra, para que dessa pedra ele consiga fazer toda a construção. Era assim, porque naquela época não tinha esquadro, não tinha laser, não tinha essas ferramentas que hoje nós temos. Então eles iam escolher, então era comum
para Pedro, quando ele falou aquilo, ele estava lembrando o quê? Uma construção de uma casa, onde um construtor estava lá falando, essa daqui não está boa, essa daqui não está boa, essa daqui não está boa, essa. Essa é a pedra angular que eu vou usar para construir a casa. E a partir daquela casa que ele aceitava, ele colocava ali e saía a casa toda. E se aquela pedra não fosse boa, não fosse angular o suficiente, ou se aquela pedra não tivesse certinha no esquadro, a casa toda ia sair fora do esquadro. Então era importante essa etapa de escolher qual pedra iria ser a pedra angular. Só que Pedro ele faz uma análise, uma ilustração, uma figura de linguagem. Ele vai dizer que os judeus, os israelenses, os irmãos dele, judeus de nação, eles eram os construtores desse templo. O templo foi feito pelos judeus. E esses construtores rejeitaram a pedra mais perfeita que tinha, que é Cristo. Eles falaram assim, essa pedra não serve para colocar na base do nosso templo. Então eles rejeitaram, eles passaram, colocaram, tiveram a oportunidade de aceitar aquela pedra para colocar como principal na construção do templo deles, e eles falaram, não, essa pedra não serve para nós. Essa pedra aí já não é boa para nós. Eles recusaram Cristo como sendo a pedra angular do templo deles. Mas Deus tomou essa pedra rejeitada e a partir dessa pedra rejeitada, que é Cristo, Deus construiu o seu verdadeiro templo, que é a igreja. É essa igreja que está sendo construída, onde Cristo é essa pedra angular, onde Cristo, é a partir de Cristo que todas as pedras se alinham. É a partir de Cristo que todas essas pedras se alinham. Cristo é a pedra angular, porém é uma pedra viva. É uma pedra viva, não é? Eles não estão falando aqui que é uma pedra morta, uma pedra inerte. Ele está dizendo que é uma pedra viva. Isso para nos lembrar que a nossa fé também é uma fé viva. Se a nossa fé for uma fé morta, nós estamos sendo pedras mortas. Mas ele não fala que nós somos pedras mortas, ele diz que nós somos pedras vivas. Porque a pedra angular é viva. Cristo está vivo, ressurreto no céu. E nós somos essas pedras vivas. Ele foi rejeitado pelos homens, mas ele foi eleito por Deus. Cristo foi rejeitado desde o seu nascimento, quando não havia lugar para ele na hospedaria. E muitas vezes nós também rejeitamos Cristo da nossa vida. Nós também pegamos essa pedra angular perfeita que é Cristo e falamos, não, isso daqui não serve para mim. Eu vou fazer a vida do meu jeito. Eu vou fazer a construção do jeito que eu acho que tem que ser feito. Eu vou fazer o meu casamento da maneira que eu acho que o meu casamento tem que ser. Eu vou criar os meus filhos da maneira que eu acho que tem que criar. Quando eu faço isso, eu estou rejeitando Cristo da minha vida. Eu estou falando assim, olha, isso daí não serve para mim. Olha, esses preceitos, esses pensamentos de Cristo não servem para que eu possa viver a minha vida. Quando eu estou fazendo isso, eu estou rejeitando Cristo. Eu não estou vivendo Cristo na minha vida. Porque a vida cristã não é uma filosofia. Nós não estamos aqui reunidos para cultuar um Deus, vir aqui fazer aí ganhar um passe, alguma coisa nesse sentido, e ir embora e viver a vida da gente conforme a gente quer na segunda-feira. A vida cristã não é assim. A vida cristã ela é uma fé viva e uma fé que deve ser vivida de segunda a segunda. Nós não viemos aqui e fizemos aí, entoamos canções, falamos alguns mantras, dizemos vai dar certo, tudo vai prosperar na sua vida, e sai daqui e vamos viver da forma como a gente quer na segunda-feira, não.
Nós temos que pegar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus na nossa vida. É isso que é ser cristão. Cristo foi rejeitado pelos homens, mas foi eleito por Deus. Mas o que importa não é a rejeição dos homens, e sim a aprovação de Deus. Para Deus, Jesus é essa pedra preciosa, indispensável e central no plano de salvação. Nós também somos essa pedra viva. E veja que o texto diz: à medida que nós nos aproximamos de Cristo, nós vamos adquirindo de Cristo as suas virtudes. É como se a gente fosse uma pedrinha toda irregular, toda cheia de deformações, toda cheia de ponta ali. E à medida que a gente vai se aproximando da pedra viva, que é Cristo, nós vamos sendo o quê? Modelados. E a nossa vida vai nos tornando, a gente vai tirando os excessos, vai tirando essas deformações, vai tirando as coisas que não tem respaldo na palavra, a gente vai tirando das nossas vidas. E aí sim a gente vai vivendo, a gente vai se aproximando de Deus. E à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós vamos recebendo dele as suas virtudes e vamos ficando cada dia mais parecidos com Cristo. Isso chama santificação. Por isso que eu estou dizendo, o nosso chamado para a fé cristã não é simplesmente vir, receber uma bênção, receber uma oração do pastor e ir embora para casa e viver a vida da maneira que quer. Isso não é ser cristão. Isso é muito distante da fé cristã. A fé cristã, ela é vivida no dia a dia, no cotidiano. É na relação sua com a sua esposa, na relação sua com seus filhos, com seus pais, com seu vizinho, no seu ambiente de trabalho. E à medida que nós vamos nos aproximando de Cristo, essas virtudes vão sendo recebidas por nós. Assim a gente vai formando uma nova identidade. Assim nós vamos deixando quem nós somos e nos tornando cada dia mais parecidas e parecidos com Cristo, recebendo essa identidade de Cristo. Certa vez eu disse uma frase num momento onde eu estava bastante confuso na minha vida. E eu disse essa frase, eu gostaria de repetir essa frase aqui novamente. A igreja não é feita por tijolos. A igreja é feita por pessoas. A igreja não é feita por tijolos. A igreja é feita por pessoas. E as pessoas são vivas. Você não pode ser um tijolinho inerte aí na sua cadeira, isolado da comunidade. Você está encaixado. Você pertence a uma comunidade. Por isso que não tem como a igreja ser algo mercadológico, um shopping onde eu chego para comprar alguma coisa que eu estou precisando, ou para receber aquilo que eu quero. Ou eu vou de igreja em igreja para ver qual igreja tem o melhor conforto, qual igreja tem o melhor playground para o meu filho. Não. Eu tenho que pertencer a uma comunidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Imagina que você vai começar a construir amanhã, segunda-feira. E aí você tem lá o seu terreno. E você identificou lá que para construir a sua casa, você vai precisar de 20 mil tijolos. É uma casona. Aí você vai precisar de 20 mil tijolos. Aí amanhã descarrega no seu terreno esses 20 mil tijolos. Descarrega lá. Coloca lá empilhado, um em cima do outro. Eu digo para vocês, nós temos ali uma casa? Tem uma casa ali? Os tijolos estão ali. Estão ali. Está a pilha de tijolo ali. Eu tenho uma casa? Nós não temos uma casa. Tem os tijolos. Só isso. Agora, quando o construtor vai lá, une esses tijolos com argamassa,
de acordo com o plano, de acordo com o projeto, vai levantando as paredes, vai colocando as coisas que precisam ser colocadas na casa, aí sim eu tenho, aí sim eu tenho uma casa. E eu tenho uma casa. Agora, o que que eu preciso fazer para que eu tenha um lar? Eu preciso colocar Cristo ali. Quando eu tenho Cristo dentro dessa casa, eu tenho ali um lar. E não um ambiente de guerra. Para muitos, quando eu falo eu preciso voltar para casa, a pessoa tem receio. Algumas mulheres que dizem assim: eu preciso voltar para casa. Para ela, a casa é o lugar onde ela é agredida, é o local onde ela é xingada, onde ela é humilhada. Isso é um lar? Não, isso não é um lar. É apenas um monte de tijolos. Assim também é a igreja. A igreja, ela não é essas paredes que aqui estão. Ela é a comunidade que aqui se reúne. É diferente. Se nós não estivermos aqui alinhados, encaixados um com os outros, e se nós não estivermos desempenhando uma função que é a função que Cristo coloca para a igreja, então nós não estamos sendo uma igreja. Nós estamos sendo um clube social, nós estamos sendo um local onde os irmãos passam o tempo. Qual que é o seu objetivo quando você vem para a igreja? Por que que você sai da sua casa e vem para a igreja? Você vem para a igreja para fazer parte da comunidade? Ou para se isolar aí no seu mundo e ficar você aí, se isolado do mundo? Você. Qual que é o seu objetivo? Você busca fazer parte dessa comunidade? Você busca servir nessa comunidade? Você busca entender o que é ser igreja? Porque se você ainda não faz parte dessa edificação, você é apenas um tijolo que está solto ali. Imagina a casa toda construída, tem um tijolo solto ali. Aquele tijolo faz parte da casa? Não faz parte da casa. Ele está ali. Mas por que que aquele tijolo está ali? Cara, eu também não sei. Também não sei, mas está ali. Eu gostaria muito que ele entendesse o que é ser igreja e se encaixasse, e se aproximasse de Cristo. E pudesse buscar as virtudes de Cristo. E pudesse entender que igreja é comunidade. E pudesse entender que Cristo morreu por uma igreja. E essa igreja somos nós. E quando ele voltará para buscar a igreja. Agora, se você é um tijolinho solto, eu tenho minhas dúvidas. A nossa identidade enquanto cristão só faz sentido se nós estivermos encaixados nessa edificação chamada igreja. Porque senão não faz sentido. O mundo ele vai tentar nos moldar a uma outra construção. Ele vai tentar colocar a construção do ego, do sucesso pessoal, do relativismo. Ele vai tentar fazer várias construções em você e você está ali. Você está fazendo parte dessa construção. Mas a construção que Jesus chama você para participar é outra construção. É uma construção de comunidade. É uma construção para que você possa receber as virtudes de Cristo. É outro tipo. Está indo na contramão daquilo que o mundo está falando. A igreja é a contramão do mundo. Você faz parte desse templo vivo do Senhor Jesus. Você não é uma pedra solta. Você não é um entulho jogado no chão. Você é uma pedra viva, encaixada e fazendo parte de um edifício onde Deus habita. Essa é a sua identidade enquanto pedra viva. O segundo ponto é que nós somos sacerdotes santos.
com um chamado espiritual. Pedro ele não apenas vai nos falar que nós somos pedras vivas, mas ele vai dizer que nós somos também sacerdotes santos. O que é ser sacerdote? Para aquele tempo, Pedro, quando ele estava falando sacerdote, ele estava se referindo aos levitas. Havia ali, naquele tempo, os chamados levitas, era uma tribo de Israel que prestavam o serviço no culto. E qual que era o principal função desses levitas? Cuidar do templo e oferecer sacrifícios. As pessoas, naquela época, antes de Cristo, né? Como que era a religião dos judeus? Eles tinham que, quando eles pecavam, eles tinham que ir lá levar um animal para sacrificar esse animal. Então, esses sacerdotes ajudavam com esse sacrifício. Não era a própria pessoa que ia lá e matava aquele animal lá no templo. A pessoa ia lá, apresentava para o sacerdote, e esse sacerdote é que levava esse sacrifício e fazia esse sacrifício, e literalmente ia lá e matava o animal. Então, esse sacerdote tinha essa função. Só que também não era qualquer sacerdote que podia chegar à presença da Arca da Aliança, no Santo dos Santos, onde se considerava sendo a presença de Deus. Era apenas o sumo sacerdote em um dia específico, no Yom Kippur, o chamado dia da expiação. Então não eram todos os sacerdotes que tinham acesso ali. E olha o que Pedro está falando agora, que nós somos sacerdotes santos. Ele está dizendo que nós agora, como sacerdotes, temos liberdade para chegar na presença de Deus. Olha como que isso é disruptivo em relação àquela religião que ele estava vivendo até aquele momento. Pedro, ele vivia nesse imersivo. Como é que é? Não. Imerso. Obrigado, Carol. Ele vivia imerso nesse tipo de pensamento, nessa religião. Onde as pessoas levavam os seus sacrifícios e esse sacerdote é que levava para o templo e que fazia o sacrifício. Agora Pedro está falando algo totalmente contrário àquilo que os judeus praticavam. Ele está dizendo, você agora é um sacerdote. E você pode entrar na presença de Deus. Olha como que isso é disruptivo. Para nós hoje já é comum. Tudo bem. Vou aqui fazer minha oração. E ora. De qualquer maneira, de qualquer jeito. Ou enquanto o irmão está aqui fazendo oração, você está aí dando uma olhadinha na rede social, vendo como é que está o placar do jogo que você está acompanhando. A presença de Deus ficou banal. Eu tenho a presença de Deus mesmo, está aí. Quando eu quiser, eu vou na presença dele aí, peço o que eu preciso e boa. Virou algo comum. Perdeu-se o quê? O temor. Perdeu o temor a Deus. Pedro, ele está aqui para lembrar quem você é. Você é um sacerdote santo. Você está na presença de Deus. Se você pudesse, é que muitas vezes a gente não tem essa percepção de que Deus aqui está. Porque nós não conseguimos enxergá-los com os nossos olhos carnais. Mas se Deus não está aqui, é em vão a gente estar aqui reunido. Deus está aqui. Agora, tem muitas pessoas que se portam bem na frente de um juiz, por exemplo. Um cara vestido de uma toga preta ali no fórum. Mas diante de Deus, perdeu-se o temor. Pedro está falando, olha, vocês são sacerdotes santos. Só que agora vocês não estão mais sacrificando animais. Vocês devem sacrificar outros tipos de sacrifícios. Esse sacrifício não é mais agradável a Deus. Deus não se agrada desses animais. Deus quer agora sacrifício racionais.
espirituais de vocês. E quais são esses tipos de sacrifício? Primeiro, o sacrifício do corpo. Quando Paulo diz lá em Romanos: portanto, irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Nós temos que entregar o nosso corpo, aquilo que nós somos, as nossas virtudes, as nossas potências, aquilo que nós conseguimos fazer, aquilo que nós somos, quem nós somos, aquilo que Deus nos deu de dons e talentos. Nós entregamos tudo isso na presença de Deus e colocamos isso à disposição para que Deus possa fazer a sua obra através de nós, através do nosso corpo, através das suas mãos, através dos seus olhos. Às vezes Deus não pode consolar uma pessoa que está passando por uma situação difícil, mas Deus pode usar você para que através da sua boca Deus fale palavras boas para essa pessoa. Deus às vezes não pode ir ali e abraçar aquele irmão, mas você pode. Quando você faz isso, Deus está utilizando o seu corpo para que você possa estar sendo a extensão de Cristo para aquela pessoa. Outro sacrifício é o sacrifício de louvor. E às vezes a gente confunde achando que louvor é cantar. Louvor não é apenas cantar. Eu vou louvar a Deus. Aí você liga o som e louva a Deus. Nós falamos aqui, né, ministério de louvor. Mas por que esse momento? Louvor é quando você engrandece o nome de Deus. Você verdadeiramente fala para Deus aquilo que Deus é. Quando você engrandece o nome de Deus. Por isso que a gente tem que cuidar muito bem, né, César, como líder do Ministério de Louvor, que músicas são cantadas. Porque nem todas as músicas engrandecem o nome de Deus, não é verdade, César? Não é toda música que é dita gospel que engrandece o nome de Deus. Então, nós apenas estamos verdadeiramente louvando, não é quando nós estamos cantando. É quando nós estamos engrandecendo o nome de Deus. E você pode fazer isso através da sua oração. Você pode fazer isso quando você fala de Deus para uma pessoa. Você está louvando o nome de Deus, você está bendizendo o nome do Senhor, você está engrandecendo o nome que é grande por si só. E quando nós viemos aqui, nós cantamos músicas que engrandecem o nome de Deus, nós estamos louvando também. Agora, se nós colocarmos músicas aqui que engrandecem o homem, que são músicas que a gente chama de antropocêntricas, nome difícil, né, para falar que são músicas que falam apenas as virtudes humanas. Nós não estamos louvando, nós estamos apenas cantando. Pode ser uma música bonita, pode ter bons acordes, pode ser uma música agitada, pode ser um estilo que você goste, mas não é louvor. Louvor é quando nós engrandecemos o nome de Deus, através das nossas atitudes, mas através da nossa palavra também. Terceiro, outro sacrifício que nós, como sacerdotes, podemos entregar a Deus é o sacrifício das boas obras. Hebreus diz: não se esqueçam de fazer o bem. Não se esqueçam de fazer o bem. Quando nós estamos fazendo um bem a uma outra pessoa, nós também estamos entregando sacrifícios agradáveis a Deus. Quando nós pegamos ali uma cesta básica e entregamos para uma pessoa que precisa, Deus se agrada. É um sacrifício, a gente não precisa ir lá e matar um animal. Deus não se agrada mais disso, porque Cristo foi morto. Esse é o único sacrifício que Deus tomou como perfeito. É um único sacrifício, não tem mais. É o sacrifício de Cristo. Todos esses animais que morreram sacrificados apontavam para Cristo. É que os judeus assim não entenderam. Mas isso tudo fazia parte, referenciava a Cristo. Lá no Éden, quando Deus mata aquele animal para poder vestir Adão que está nu, já está fazendo referência para Cristo. Agora nós somos sacerdotes que entregamos outros tipos de sacrifícios. Aqueles que eu estou falando para vocês.
Então, um sacrifício de boas obras. Quarto sacrifício, o sacrifício dos bens. Hebreus vai dizer assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Quando nós ajudamos, dando através de ajuda financeira, seja para a obra, seja na ajuda, numa oferta específica, nós também estamos fazendo um sacrifício que agrada a Deus. O último sacrifício é o sacrifício de serviço. Quando nós estamos trabalhando, fazendo algo para engrandecer o nome de Deus, podendo ser na igreja ou fora da igreja. Quando você está lá no seu trabalho e você faz aquilo pensando em Deus e fazendo aquilo para que Deus seja engrandecido, você está entregando um sacrifício de serviço. E também na igreja. Quando você tem um dom e um talento, quando você coloca isso à disposição para que os santos sejam recebidos esses sacrifícios, né? Você também está fazendo um sacrifício de louvor. Bom, por último, como eu disse, última ilustração que Pedro vai usar é que nós somos peregrinos em uma terra hostil. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, do 11 ao 12. Diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, vivam entre os pagãos, de maneira exemplar, para que mesmo que eles o acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês pratiquem e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Olha o que Pedro está dizendo: vivam entre os pagãos, mas não sejam como os pagãos. Vocês são peregrinos em uma terra hostil. Nós somos peregrinos, nós não pertencemos a este mundo. O que é um peregrino? É alguém que não pertence ali. Não está ali, está ali só de passagem. Ele não pertence àquele local. Esse é um peregrino. Ele está falando: olha, você é um peregrino numa terra hostil. Qual terra hostil? O mundo. Porque o mundo não compartilha com os valores cristãos. O mundo está na contramão dos valores cristãos. Por isso que nós nos incomodamos, ou deveríamos, né, nos incomodar tanto com aquilo que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque nós não compartilhamos. Nós olhamos e achamos estranhas essas coisas, e isso tem que ser assim mesmo. A cultura do mundo deve ser algo hostil para nós. Nós não podemos compartilhar com esses valores. Mas nós não podemos também viver de maneira alienada. Nós não podemos viver no mundo e falar assim: não, eu sou santo, então eu não quero me juntar com vocês aí. E eu me isolo, eu sou santo. Não toque em mim, eu sou ungido do Senhor. Né? Pedro não está dizendo isso. Ele está falando: viva no mundo hostil, mas viva de maneira que quando eles olharem para vocês, quando eles verem o comportamento de vocês, eles possam, quando eles acusam vocês de praticar o mal, sendo que vocês praticam bem, isso daí engrandece a Deus. Eles possam glorificar a Deus no dia da intervenção, ou seja, no dia do juízo. Vivam de forma tão reta, tão coerente, tão cheia de boas obras, que mesmo quem nos acusa tenha que reconhecer a ação de Deus em nós. Nós temos que viver de maneira tão piedosa e tão íntegra que aquelas pessoas que te acusar passem vergonha. É isso que Pedro está dizendo. Nossa identidade, amados, não é um título decorativo. Nós não somos cristãos para poder colocar num diploma e pendurar na parede. Nós temos um chamado para proclamar as virtudes e os valores do reino de Deus para essa cidade, para a nossa sociedade.
Nós temos esse chamado. E nós temos que viver como tal. Não adianta você vir num domingo, bater o ponto ali na igreja, pá, bati meu ponto, pronto. Deus vai me abençoar agora durante a semana e eu vou viver do jeito que eu quero. Não é assim que funciona. Isso não é ser cristão. Nós temos que entender que Cristo é a pedra angular da igreja. E à medida que nós nos aproximamos de Cristo, nós vamos recebendo essas virtudes dele. E essas virtudes dele vai se tornar cada dia mais perceptível nas nossas vidas. Amém? Amém. Nós pertencemos ao reino de Deus. Essa é a nossa verdadeira pátria. Nós somos peregrinos. Somos cidadãos do reino de Deus que estamos peregrinando aqui nessa terra. Por isso que essa terra é tão hostil. Mas há de chegar um dia em que finalmente, nós chegaremos à nossa verdadeira pátria. A pátria celestial. Onde todos nós, os rejeitados pelo mundo, mas escolhidos por Deus, cantaremos em uma só voz: digno é o Cordeiro. A ele seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém.